Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazer as últimas informações do Botafogo e principalmente esse investimento pesadíssimo da Sportbank no grupo Eagle Football, como isso envolve o Botafogo. A gente vai trazer aqui o anúncio que foi feito hoje para esse investimento. Já era um pouco esperado, né? Tava ali o Textor negociando a venda de parte do Crystal Palace para grupos americanos e grupos árabes. No caso aí, acabou fechando com a Sportbank, que era também uma que estava ali pleiteando esse acordo, né? A gente vai explicar aqui para vocês como isso engloba o Botafogo. Vamos falar da situação do Júnior Santos também. Notícias, tá virando leilão o Júnior Santos, é Atlético Mineiro querendo, é Santos querendo. A gente vai explicar aqui qual a situação tá mais próxima, se o Jacaré vai, se o Jacaré fica no Botafogo. Também explicar a situação do Gregory, isso entre outras notícias. O Botafogo deu uma explicação sobre a questão do fluxo de caixa para acertar o pagamento das premiações. Tudo isso a gente vai contar para vocês depois da vinheta. Segura aí. Eu quero começar só falando dessa notícia de mais cedo da Joana de Assis. Guilherme até trouxe na primeira edição aqui, a qual a jornalista do Sport TV, do Grupo Globo no caso, ela colocou aqui que não conseguia confirmar, mas que a informação é que premiações e alguns salários do Botafogo estavam atrasados. Bom, isso aí causou um alvoroço, principalmente pela maneira a qual a Joana coloca essa suposta notícia, né? Se ela não confirmou, então não passava ali de uma fofoca, alguma denúncia feita por algum jogador, segundo ela, né? Que estavam insatisfeitos pelo não recebimento dessas situações. Bom, logo depois dessa fala da Joana de Assis, o Fogonet publicou através do blog lá do meu querido amigo Bernardo Gentili, explicando essa situação do fluxo de caixa, por que rolaram esses atrasos das premiações, né? O Bernardo colocou lá no blog dele que, em contato com o Botafogo, essa pendência seria regularizada até o dia 17 de janeiro, porque o Botafogo acabou recebendo essas premiações já no final do mês de dezembro, já depois do Natal. Então é um tipo de atraso normal, para que isso seja regularizado, ajuste ali o fluxo de caixa e que seja pago dentro do prazo que o Botafogo ainda considera como aceitável, um prazo realmente dentro ali da normalidade. E aí ele completa dizendo aqui que, inclusive, uma corrente interna do Botafogo acredita que o caos está sendo criado por empresários de jogadores que não ficarão no Botafogo. Movimentos coordenados que se utilizam de parte da imprensa tradicional para forçar uma situação e transformar o cenário bem pior do que realmente é. E por que eu estou reforçando isso aqui? Porque isso não é nenhuma novidade. Isso aí já aconteceu algumas vezes, dessa questão de agente jogador procurar a imprensa, procurar a mídia independente para tentar soltar, no meio de uma conversa mesmo ali, como quem não quer nada, soltar alguma alfinetada para que isso venha a público. Já aconteceu com a gente isso, já aconteceu comigo, com o Guilherme, de agentes de jogadores. Eu estou falando disso de 2023, tá? Não tem muito tempo não, 2023 já tivemos conversas de agentes de jogadores procurando a gente para falar que, ó, pô, tem premiação X que tá pendente e tal. E a gente fazia o nosso papel de o quê? Ir lá no clube e falar assim, olha só, isso aqui procede, isso aqui não procede? E o clube dá a sua devida explicação. Claro, que se a gente quisesse, a gente soltava do jeito que o agente mandou pra gente para rolar clique. E não é assim que funciona. A gente tem que buscar a veracidade dos fatos. A gente buscava o clube dava as suas devidas explicações e conseguia esclarecer todas essas situações. Então era um tipo de movimento, era um tipo de coisa que é comum acontecer, infelizmente, de agente de jogador pressionar a mídia independente, pressionar a imprensa, a mídia tradicional, só que alguns, como no caso da Joana ali, acabou soltando mesmo sem ter a confirmação do Botafogo, ou sem ter pelo menos ali a parte do Botafogo como resposta, né? Então isso aí eu falo muito pra gente ficar atento do trabalho da mídia independente, do trabalho que a mídia independente tem para trazer para vocês com o maior cuidado do mundo as informações da maneira que tem que ser, pra gente não cair na armadilha de quem quer criar caos dentro do Botafogo, que isso não é de hoje, a gente já sabe muito bem, beleza? Dito isso, acho que já deu para entender como é que funciona, algumas situações de bastidores que adoram criar caos dentro do Botafogo, mas a gente já tá calejado e, enfim, quando tiver uma crítica contundente, o canal Gigante Glorioso sempre vai fazer como sempre fez. Quem conhece o canal aqui, só buscar os vídeos antigos aqui, como cansamos de criticar quando era para ser criticado. Agora também a gente não pode deixar uma situação que, ao meu ver, precisa ter os dois lados ali falando. No caso, precisava ouvir o Botafogo como nós ouvimos, como o Bernardo Gentili ouviu e publicou no seu blog lá também. Bom, página virada aqui a respeito desse assunto. Vamos falar do investimento da Sportbank no grupo Eagle Football. A gente soube essa semana que o Textor estava ali negociando a venda de parte das ações ali do Crystal Palace. Ele não é sócio majoritário do Crystal Palace, então essa parte estava
sendo negociada com grupos americanos, grupos árabes também, sendo que uma das partes interessadas nesse negócio era da Sportbank e que acabou se concretizando hoje, né, com o anúncio, né, desse investimento. Como é que funcionaria a proposta, como é que funcionava a proposta da Sportbank? A Sportbank teria o controle do percentual do Crystal Palace, que pertence ao John Texel. Além disso, faria o investimento também na rede Eagle Football. E aí, conforme o anúncio que eu vou colocar aqui para vocês agora, dá para a gente entender que o anúncio será em toda a rede Eagle Football e que incorpora também, claro, o Botafogo, como na própria nota, no próprio comunicado informa. E aí no anúncio, né, no comunicado aqui da Sportbank, ela coloca aqui que está no período da due diligence, né, que isso aí é normal, assim como a Eagle participou, teve due diligence durante o período que o Texor adquiriu o Botafogo, também passa pela mesma situação aqui a Sportbank, né? Vai ser realizada aqui as relevantes negociações comerciais e acordos jurídicos serão celebrados, né? E aí a parte mais importante, né? A Sportbank pretende fazer um investimento financeiro e de gestão significativo na Eagle e com apoio de grandes investidores internacionais de gestão financeira e estratégica que apoiam fortemente o modelo multiclubes da Eagle. Atualmente a Eagle possui e administra um portfólio de clubes de futebol icônicos, incluindo aqui o Lyon, o Crystal Palace, Botafogo e o Molenbeek na Bélgica. A Sportbank está sendo assessorada por Keith Harris and Associates Limited, empresa de consultoria corporativa e esportiva. Keith Harris, quem não lembra aqui, acho que a gente trouxe essa semana também, não sei se foi aqui no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não segue, inclusive, aproveita para seguir depois o Dois Toques. O Keith Harris é um dos grandes nomes aí, um dos banqueiros que prestou consultoria, né, financeira para os principais clubes da Inglaterra nesse período de ascensão da Premier League, até o período de ascensão da Liga Inglesa para a Premier League. Era ali um dos cabeças investidores também do Everton, né? Um clube que chegou a ser interesse também do John Texel por algum período. E aí a empresa do Keith Harris é quem está assessorando a Sportbank nesse acordo. E ela conclui aqui dizendo que outros anúncios serão feitos assim que o investimento pretendido do Sportbank na Eagle for concluído. Acho que isso aí é motivo para a gente realmente... É um motivo animador, porque... é uma coisa que a gente cansa de falar aqui. A Eagle Football andando bem, a Eagle Football indo bem, né? A gente às vezes pode ficar chateado, pô, fulano vai pro Lyon, tem acordo para outro clube. Mas a gente precisa entender que o modelo de negócio do Botafogo, que o Botafogo pertence hoje, é um modelo da rede multiclubes. Então a gente precisa que a engrenagem funcione da maneira que o Botafogo vai se beneficiar disso e que já tem se beneficiado, né? Tivemos um ano esportivo aí mágico em 2024, graças também a esse movimento das redes multiclubes que possibilitaram a vida de jogadores aqui que fizeram a diferença na nossa temporada. Então, baita acordo, repito aqui no valor de R$1,5 bilhão de reais. Só resta saber como é que vai ser essa divisão, qual percentual realmente vai ser adquirido pelo Crystal Palace, né? A parte do Crystal Palace, e como vai ser feita a divisão para os outros clubes da rede Eagle Football, beleza? Bom, falar de Júnior Santos aqui, o assédio recente que o atleta vem recebendo. A gente já falou sobre o clube turco aqui, atrás do Júnior Santos. Depois tem a sondagem do Atlético Mineiro, né, divulgada aí pelo mercado da bola do UOL, pelo Júnior Santos, a pedido do Cuca, mas apenas uma sondagem, apenas uma pesquisa ali. Mas hoje o Sormani trouxe aqui a respeito do interesse do Santos, que pode ser envolvido na própria negociação com o Jair. Como é que ficaria essa situação do Júnior Santos e essa negociação envolvendo o Jair? Segundo o próprio Sormani, que a ideia do Santos aí é o quê? É ter o Júnior Santos e abater até 5 milhões de euros dos 12 milhões que o Botafogo ainda precisa pagar pela compra ali, né, do zagueiro Jair. E aí o Botafogo utilizaria o Júnior Santos também como moeda de troca, assim como o Tiquinho Soares. E aí ficaria o Jair pelo Júnior Santos, Tiquinho Soares, e o Botafogo pagaria, no caso, 7 milhões de euros pelo zagueiro de 19 anos. Bom, é um tipo de negociação que eu acho que também cabe muito interesse do próprio atleta, né? O Júnior Santos agora, com a saída do Luiz Henrique, vai ter realmente ali a posição toda para ele, vai ser o dono da posição, vai poder mostrar seu futebol. Eu acho que dificilmente o Júnior Santos vai querer sair, deixar de ser protagonista, como foi em seus momentos aqui na temporada de 2024, artilheiro da Libertadores, um dos grandes nomes da temporada no Botafogo. E o período que o Luiz Henrique basicamente brilhou foi justamente um período onde o Júnior Santos realmente se machuca, né? Passa por um período ali de tratamento, consegue se recuperar a tempo e ainda faz o gol do título da Libertadores, o último gol do Botafogo naquela ocasião. Então, assim, acho que pro Júnior Santos
mais interessante seria ele permanecer, e não sei se seria do interesse do Botafogo esse abatimento no valor aí de até 5 milhões de euros, conforme indicado aí pelo jornalista Sormani, beleza? Quero saber a opinião de vocês a respeito dessa negociação do Jair, que eu sei que tá todo mundo já de saco cheio de negociação com o Jair, já tá tudo resolvido, as coisas já estão sendo caminhadas. Tiquinho Soares já é esperado na sexta-feira e o Jair se apresentar aqui no Botafogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês desse envolvimento do Júnior Santos na negociação. Bom, eu particularmente não acho um bom negócio. Outra questão também é a respeito do Gregóry, né? Uma indicação do próprio Arthur Jorge. Arthur Jorge saiu aqui, indicou o nome do Gregóry e o Al Rayyan fez uma proposta no valor de cerca de 12,2 milhões de reais, né? Dá 2 milhões e meio de dólares por aí. Né? A informação foi do GE desses valores, inclusive. Que é um valor, inclusive, próximo daquele que o Botafogo pagou para o Gregóry para tirar ele lá do Inter Miami. Só que o Botafogo já tinha divulgado recentemente que não negociaria o Gregóry por menos de 100 milhões de reais, né? Seria nessa faixa aí o valor mínimo para negociação do Gregóry, ou seja, deu um carimbo de que não é um jogador que o Botafogo tem interesse de negociar agora, mesmo sendo indicação do Arthur Jorge lá no Al Rayyan, mas me desculpa, Arthur Jorge, o Gregóry vai ficar aqui. Foi basicamente a resposta que o Botafogo deu há alguns dias atrás nessa situação do Gregóry. E, inclusive, vendo uma matéria aqui do portal RTI Sport, assinada lá pelo Wilson Pimentel, ele destaca aqui que a multa rescisória do Gregóry é cerca de 30 milhões de dólares, né? Então vai para casa dos 180 mil reais, que é um valor considerável. Então, aquilo, enquanto o jogador tem contrato, o Botafogo não à toa escolheu esse valor aí, colocou esse valor de 100 mil como um mínimo para negociar o Gregóry, e a multa dele rescisória nesse valor aí de 180 mil reais, repito aqui, tá na matéria do RTI Sport, assinado pelo jornalista Wilson Pimentel. Então, são valores que o Botafogo já carimbou ali, dizendo assim, olha, esse atleta aqui eu considero um nível de importância muito grande para poder negociar ele por 12 milhões de reais, um valor basicamente próximo daquilo que a gente já adquiriu, um jogador que é importante, criou a sua importância dentro do elenco, e aí torna-se basicamente inegociável. Vamos ver o restante dessa negociação daqui para frente, mas a princípio é que o Botafogo realmente não tenha o menor interesse em negociar o Gregóry, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Plantão Glorioso aqui no Gigante Glorioso. Já deixou o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dá essa moral pra gente aqui, vocês nos ajudam muito aqui. Passamos da casa aí dos 121 mil inscritos, graças a todos vocês que diariamente acompanham as nossas notícias, os nossos vídeos aqui no canal Gigante Glorioso, beleza? Um forte abraço a todos, boa noite, saudações alvinegras, fui!